A ação do Internacional já está em Itu, no interior paulista, para a semana de treinamentos, pensando no jogo que acontecerá na Arena Barueri, contra o Belgrano no dia 28 de maio. A preparação acontece em 2 turnos e dará uma base para a sequência do Inter ao longo da temporada do ponto de vista tático e também, principalmente, do ponto de vista físico. Algumas novidades apareceram entre os relacionados que viajaram para o interior paulista e Eduardo Cudê deverá mesclar a equipe, pensando nos próximos confrontos e na dura sequência que o Inter terá. A gente fala sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla nesse vídeo. Eu quero falar um pouquinho sobre os bastidores do elenco colorado que já está em Itu, no Otto Hotel, interior paulista, onde realiza essa espécie de pré-temporada antes do retorno ao futebol marcado para o dia 28 de maio contra a equipe do Belgrano na Arena Barueri. O Inter já realizou 2 turnos de treinamento, um pela manhã e outro pela tarde, e assim será ao longo de toda a semana. A gente vai trazer mais detalhes a respeito disso. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito. E o Detran RS está em contato com as esferas federais, criando dispositivos para facilitar e não prejudicar a vida de quem foi atingido pela enchente. Os juros do IPVA 2024, por exemplo, estão suspensos em meio a esse momento de crise que o Estado vem passando. Baixa o aplicativo da Zapay, coloca o cupom ADUPLA20 que tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. O Inter já está em Itu, realizando essas atividades em 2 turnos e que servirão como base para a sequência do Inter na temporada, base física, base tática, tudo isso será adquirido nessa semana, que dá pra gente chamar de uma pré-temporada, uma intertemporada ou algo parecido. Um período de treinamentos muito forte, muito intenso, que vai determinar a base do time para o restante da temporada. E algumas novidades foram notadas no elenco que chegou no interior de São Paulo. A equipe levou a delegação inteira de jogadores. Ao todo, 31 jogadores viajaram para Itu. E algumas novidades estão presentes, como, por exemplo, o goleiro Ivan. O goleiro Ivan, ele provavelmente não joga nessa temporada de 2024, isto é praticamente consenso no bastidor colorado com as pessoas que a gente conversa, mas ele já está avançando em um processo de recuperação. Ele já está avançando, por exemplo, para a fase de fisioterapia e vem realizando essas atividades. Entretanto, precisa de uma estrutura para realizar essas atividades. Mesmo que ele não jogue em um curto período de tempo, ele foi para Itu para focar na sua preparação, para focar na sua recuperação com os equipamentos disponíveis lá em Itu. Então, o Ivan também viajou e foi uma das grandes novidades da delegação que chegou em Itu. O Cauã Jesus, goleiro da base, assume a vaga de 4º goleiro neste momento, tá? Então Rocher, Fabrício, Antony, Ivan e o Cauã Jesus, que vira um 4º goleiro enquanto o Ivan ele está fora. Uma outra novidade importante do time que está em Itu é o meia Gabriel Carvalho. O meia Gabriel Carvalho, ele quando o Alan Patrick se lesionou, subiu para o time de cima, justamente para substituir o Alan Patrick, é um jogador da mesma característica do Alan Patrick, e para fazer uma espécie de estágio entre os jogadores profissionais, ser observado pelo técnico Eduardo Cudê, que inclusive já falou em entrevista coletiva que tem o objetivo de colocar o Gabriel Carvalho, de apenas 16 anos, para jogar, de colocar o jogador para estrear finalmente, mas está aguardando a melhor oportunidade para isso. O Alan Patrick voltou, ele está recuperado da lesão, inclusive deve ser titular nesse retorno do Internacional. E ainda assim o Gabriel Carvalho não voltou para a base, porque agora ele definitivamente será um jogador da equipe de cima, ele definitivamente será um jogador do time de profissionais. E aí o Eduardo Cudê vem trabalhando especificamente com o jogador para que ele possa fazer a sua estreia com a equipe de cima. É uma joia das categorias de base do Internacional e é um jogador que desperta muita expectativa de absolutamente todo mundo neste bastidor, tá? As principais novidades da delegação são eles. O Johan voltou a treinar, está recuperado de lesão, viajou também para Itu, e o restante dos jogadores do grupo, o grupo inteiro, repito, viajou para o interior paulista. A expectativa está no retorno ao futebol em relação à escalação que Eduardo Cudê vai colocar em campo. E a tendência é que Eduardo Cudê não coloque um time
100% titular. Ele deve ir dosando, em especial pela sequência de jogos que o Inter tem. São 4 partidas em 10 dias. É dia 28 contra o Belgrano, dia 1º contra o Vitória, dia 4 contra o Real Tomayapo e dia 8 contra a equipe do Delfim. Então, o Inter vai ir preservando alguns jogadores, vai ir mesclando o time. A ideia, por exemplo, uma das ideias é que o Kudê monte 2 equipes e vá mesclando os jogadores para que nenhum repita e não tenha um desgaste físico muito grande. Mas, na estreia, entre aspas, nessa primeira partida, esse primeiro compromisso no retorno colorado, depois da tragédia no Rio Grande do Sul, a tendência é de que não exista um time titular. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!